Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui para mais uma aula de física. Então, o tema dessa aula é dilatação térmica. A gente vai tratar de dois tipos de dilatação: a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. Vamos começar pela dilatação dos sólidos. A gente vai começar falando da dilatação linear, primeiramente. Então, para ilustrar, a gente tem aqui uma barra de ferro em que nessa condição ela está a uma temperatura inicial θ0. Eu vou aquecer essa barra de ferro e após o aquecimento ela vai aumentar de tamanho. Então a temperatura inicial eu tinha ela com comprimento inicial L0 e agora após o aumento da temperatura, após o seu aquecimento, eu tenho ela com comprimento L. Então aqui, do comprimento L0 para o comprimento L, eu tive uma variação de comprimento, certo? Então aqui, eu posso representar o seguinte: para eu saber o quanto essa barra dilatou, eu posso utilizar de uma relação de proporcionalidade. Então, esse símbolo significa que a variação de comprimento da minha barra é proporcional ao comprimento inicial da barra vezes a variação de temperatura. Lembrem que a gente viu a relação de variação de temperatura lá na nossa aula de termometria. Então, agora o que a gente tem? Aqui, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E o mesmo vale para a variação de comprimento. Comprimento final menos o inicial. A partir disso, quando eu tenho uma relação de proporcionalidade, eu posso indicar essa relação, algo que mantém essa relação, por uma constante. Essa constante, no nosso caso, na física, ela é chamada de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente, ele depende do material a ser utilizado. Então, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do cobre é diferente do coeficiente de dilatação do ferro. Então, o comportamento desse material é diferente um do outro. Então, dessa forma, a gente tem que a variação do comprimento é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial da nossa barra vezes a variação de temperatura. Se eu manipular algebricamente, eu tenho que o comprimento final menos o inicial é o coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a minha variação de temperatura. Chegando a essa última formulinha aqui. Reparem que eu só estou reescrevendo ela de um jeito diferente. Cada exercício vai tratar isso de uma maneira diferente. Ou seja, dependendo dos dados que o exercício me dá, ou é viável eu utilizar essa formulinha, ou é mais viável eu utilizar nesse formato. Isso depende do exercício. Bom, em essência nós temos essas duas fórmulas. Para a dilatação superficial, que é a próxima que nós vamos tratar aqui, não tem muita mudança. A dilatação superficial agora, ela indica que nós vamos tratar de uma área. Então, como eu estou falando de área, eu vou representar aqui com dois retângulos. Ok? Inicialmente, esses retângulos têm lado B0 e lado A0. Após o aquecimento, eles passam a ter um lado A e um lado B. Equivalente ao que a gente viu na dilatação linear, começa a uma temperatura inicial θ0 e vou para uma temperatura final θ.
A relação de proporcionalidade também é válida nessa situação. Então, a minha variação de área de superfície, de área superficial, é proporcional à minha área inicial multiplicada pela minha variação de temperatura. Coloquei aqui novamente que variação de área é a área final menos a área inicial. Jogando o equivalente ao que a gente fez nessa situação, eu vou chamar minha constante de proporcionalidade, o meu coeficiente de dilatação superficial nesse caso, de beta. Então, nossa formulinha fica que a variação da área é igual ao coeficiente de dilatação superficial, que multiplica a minha área inicial e multiplica a minha variação de temperatura. Manipulando algebricamente, assim como no caso anterior, a área é igual à área inicial mais o coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Com isso, se nós manipularmos algebricamente comparando essa equação com essa equação, ou essa equação com essa, nós temos que o coeficiente de dilatação superficial equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Joia? Agora, a gente vai para o último tipo de dilatação. Deixa eu pegar a folhinha aqui. O nosso último tipo de dilatação dos sólidos é a dilatação volumétrica. Então, nesse caso, o que a gente tem? Na dilatação volumétrica, nós vamos tratar de sólidos, ou seja, elementos tridimensionais. Aqui eu tenho um paralelepípedo, cujas dimensões são... Só um minutinho, que tem um errinho aqui. Aqui seria C0, aqui é o meu A0. Aqui seria C0, e aqui seria C, perdão. E aqui seria o meu A. Pronto, corrigido. Então aqui nós temos o seguinte. Na temperatura inicial, eu tenho a minha altura C0, a minha largura B0 e o meu comprimento A0. Após o aquecimento, nós temos C, A e B como representantes. Temperatura inicial, novamente, θ0. Temperatura final, novamente, θ. Para que eu entenda como esse sólido está dilatando, nós temos também aquela relação de proporcionalidade, em que a variação do volume é proporcional ao volume inicial vezes a variação de temperatura. Novamente, para que essa relação seja válida, é necessária uma constante de proporcionalidade, representada pela letra γ, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. Então, aqui, nessa primeira equação, nós temos a variação do volume equivale a o coeficiente de dilatação volumétrica, que multiplica o volume inicial e também multiplica a variação de temperatura. Manipulando algebricamente, nós temos que o volume final é igual ao volume inicial mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Aqui, nós também temos uma segunda relaçãozinha em que o nosso coeficiente de dilatação volumétrica
de dilatação superficial. Ou seja, se eu manipular algebricamente de novo, se eu comparar, na verdade, essas equações com as equações relacionadas à dilatação linear, eu consigo chegar nessa relação de igualdade. Agora, nós vamos falar da dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, ela não depende somente do líquido a ser tratado. Como o líquido é disforme, nós dependemos também do recipiente em que esse líquido está. Então, para que eu trate da dilatação do líquido, eu preciso tratar a dilatação do frasco em que ele se encontra, tratar da dilatação do líquido em questão e também tratar da dilatação aparente. Ah, mas como assim dilatação aparente? Essa dilatação é a dilatação comparativa entre o líquido e o frasco. Ela será a nossa dilatação do que está acontecendo, pois são duas dilatações ocorrendo simultaneamente. Como faremos isso? Analisando parte por parte. Primeiro a gente analisa o líquido. Então vamos considerar que a variação do volume do líquido é igual ao volume inicial desse líquido, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que multiplica a variação de temperatura. O mesmo a gente vai fazer para o nosso frasco. A variação do volume é igual ao volume inicial do frasco, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrico desse frasco, que multiplica a variação de temperatura. Lembre-se que a variação de temperatura será a mesma para os dois. E agora chegamos no principal, a nossa dilatação a nossa aparente, o nosso volume, nosso volume aparente, ou seja, a nossa variação de volume aparente. A variação de volume aparente nada mais é que a variação de volume que ocorreu com o líquido menos a variação de volume que ocorreu com o frasco. Como eu faço isso? A variação de volume aparente vai ser o meu volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico aparente vezes a variação de temperatura, que também é a mesma dos demais. Isso é igual, parafraseando o que a gente já colocou aqui em cima, eu reescrevo aqui embaixo. Porém, o volume inicial aparente, o volume inicial do líquido e o volume inicial do frasco, nós podemos considerar como sendo os mesmos, pois são os iniciais, sem ter a variação de temperatura ainda. Portanto, se eles são os mesmos, eu posso simplesmente dividir tudo por volume, deixando apenas os coeficientes que multiplicam as temperaturas, as variações de temperatura. Porém, as variações também são as mesmas. Posso dividir tudo pela variação de temperatura, restando somente os coeficientes de dilatação. Logo, o coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do frasco. É importante ressaltar aqui que é necessário que você conheça pelo menos um dos coeficientes de dilatação, para que você possa fazer a comparação. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido e até mais.